Muitas pessoas acreditam que o maior problema financeiro da vida é ganhar pouco dinheiro. Elas imaginam que, se o salário fosse maior, todos os problemas desapareceriam. As contas seriam pagas com mais facilidade. Seria possível guardar dinheiro e talvez até começar a investir. Essa ideia parece lógica, mas a realidade mostra algo diferente. Existem muitas pessoas que aumentaram o salário ao longo dos anos e, mesmo assim, continuam com dificuldades financeiras. O motivo é simples. Quando a renda aumenta, muitas vezes os gastos aumentam junto. Com um salário maior, surgem novas decisões. Um pouco mais de conforto, um financiamento maior, novas assinaturas, compras que antes pareciam impossíveis. Cada uma dessas escolhas parece pequena isoladamente, mas quando somadas, elas acabam ocupando todo o espaço do salário. E quando a pessoa percebe, o dinheiro continua desaparecendo da mesma forma que antes. Por isso existe uma pergunta muito importante que poucas pessoas fazem. Se o seu salário aumentasse amanhã, o que realmente mudaria na sua vida financeira? Você guardaria mais dinheiro ou apenas gastaria mais? Essa reflexão é essencial porque muitas pessoas passam anos esperando ganhar mais para começar a organizar a própria vida financeira. Elas acreditam que primeiro precisam ter mais dinheiro e só depois pensar em planejamento. Mas o que realmente acontece na prática é o contrário. Quem aprende a organizar pouco dinheiro normalmente consegue administrar melhor quando a renda cresce. Já quem nunca desenvolveu esse hábito tende a repetir os mesmos padrões, mesmo quando ganha mais. O verdadeiro crescimento financeiro não começa quando o salário aumenta. Ele começa quando a pessoa passa a prestar atenção em como o dinheiro entra e principalmente em como ele sai. Se você recebe apenas um salário por mês, cada decisão financeira tem ainda mais peso. Cada valor que sai da sua conta representa parte do seu tempo de trabalho. Representa horas da sua vida dedicadas ao trabalho para gerar aquele dinheiro. Quando essa percepção muda, a forma de gastar também começa a mudar. Compras por impulso diminuem. Pequenos gastos, que antes passavam despercebidos, começam a ser notados. O dinheiro deixa de ser apenas algo que aparece e desaparece, e passa a ser tratado com mais intenção. Isso não significa viver sem conforto ou deixar de aproveitar a vida. O objetivo não é eliminar todos os gastos, mas entender a diferença entre gastar de forma automática e gastar de forma consciente. O dinheiro sempre vai para algum lugar. A diferença é que algumas pessoas escolhem para onde ele vai, enquanto outras apenas observam o dinheiro desaparecer ao longo do mês. Nos episódios anteriores desta série, falamos sobre duas ideias importantes. A primeira é organizar o salário, antes de pensar em investir. A segunda é começar a guardar uma pequena parte do dinheiro todos os meses, mesmo que seja pouco. Uma estratégia simples é guardar o equivalente a 1 ou 2 dias de trabalho por mês. Parece algo pequeno, mas ao longo do tempo essa decisão começa a produzir resultados muito importantes. Primeiro surge algo fundamental: controle. Quando a pessoa percebe que consegue guardar dinheiro mesmo recebendo apenas um salário, ela começa a entender que tem mais controle sobre a própria vida financeira do que imaginava. Essa sensação muda completamente a relação com o dinheiro. A ideia de que não sobra nada começa a ser substituída por uma nova mentalidade. Sempre é possível direcionar uma pequena parte do dinheiro para o futuro. Com o tempo, esse valor começa a crescer. O que antes parecia insignificante começa a formar uma pequena reserva. E essa reserva, ela tem um papel extremamente importante. Ela cria segurança. A vida sempre apresenta imprevistos, um gasto inesperado, um problema de saúde ou qualquer situação que exija dinheiro rapidamente. Quando não existe reserva financeira, a única saída costuma ser recorrer ao crédito, ao cartão ou a empréstimos. Isso muitas vezes inicia um ciclo de dívidas difícil de interromper. Mas quando existe uma reserva, mesmo que ainda pequena, a realidade muda. A pessoa ganha tranquilidade para lidar com situações inesperadas sem comprometer completamente a própria estabilidade financeira. Esse é o primeiro passo para sair da dependência total do salário. Porque quando todo o dinheiro que entra precisa ser usado imediatamente, não existe espaço para crescimento financeiro. Tudo é consumido pelo presente. Mas quando uma pequena parte do salário começa a ser direcionada para o futuro, algo novo começa a ser construído. E essa base abre caminho para o próximo passo: fazer o dinheiro começar a trabalhar junto com você. Esse processo não acontece de forma rápida. Não é algo que transforma a vida financeira em poucos dias. Mas quando pequenas decisões são repetidas ao longo dos meses e dos anos, os resultados começam a aparecer, enquanto muitas pessoas continuam presas ao ciclo de trabalhar, receber e gastar,
Outras começam silenciosamente a construir algo diferente. Uma reserva, mais segurança, mais liberdade para tomar decisões. E tudo isso começa da mesma forma, com um único salário. Não é apenas o valor da renda que determina o futuro financeiro de alguém. O fator mais importante é a forma como esse dinheiro é utilizado. Antes de pensar em ganhar mais, talvez a pergunta mais importante seja outra. Você já está usando bem o dinheiro que tem hoje? Se a resposta for sim, você já começou a construir algo que muitas pessoas passam a vida inteira tentando alcançar: controle financeiro. E quando existe controle, o próximo passo se torna muito mais poderoso: fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Se este conteúdo fez sentido para você e ajudou a refletir sobre sua relação com o dinheiro, aproveite este momento para se inscrever no canal Arte de Multiplicar e acompanhe os próximos episódios desta série.